E hoje a gente vai falar de um ponto muito importante na carreira de desenvolvimento, que é montar o setup. Então, como instalar o Flutter no seu PC para você dar o próximo passo, para você chegar no próximo nível, para você chegar em primeiro lugar na sua carreira. Então, bora lá. Primeira coisa para a gente entender sobre a instalação do Flutter, é a gente entender onde que o Flutter funciona. Só que antes disso tudo, para quem não me conhece, me chamo Gabu, sou criador aqui do canal Gabu Dev e hoje eu vou mostrar para vocês esse processo de instalação. Galerinha, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo. Sabe, para aquela pessoa que, será que eu entro no mundo do desenvolvimento? Será que eu não entro? Então pega, manda esse vídeo e fala, ó, cara, pessoa, mano, comece. Porque olha o quanto isso aqui é fácil de instalar. Eu vou mostrar para vocês que é muito fácil deixar o seu PC, o seu setup todo pronto para começar a instalação do Flutter e começar a mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas através da tecnologia, através do seu código, seu PC, você vai conseguir fazer muita coisa. Então bora lá. Pontos importantes na hora que a gente está falando da instalação do Flutter. Qual que é, Gabu? Quais plataformas que o Flutter funciona? Existem 4 sistemas operacionais que você pode utilizar: Windows, macOS, Linux, Chrome OS. Então, se você tiver um desses 4 sistemas, você está apto a instalar o Flutter no seu PC. Então, para você se tornar um dev Flutter, tem mais alguma coisa importante aqui, que você vai precisar de utilizar algum programa, né? Algum software, alguma coisa. Lembra lá no início quando você usava o Word para escrever os projetos de faculdade ou escrever até hoje? Ou existe um programinha focado para quem escreve código. Então, se você que está aqui é o primeiro momento, você com o processo de código, essa é uma aula super importante para você entender alguns conceitozinhos na hora de você entrar no mundo da programação. Então, o primeiro conceito aqui é o software ou o programa para você digitar o seu código. E na nossa área, a gente chama isso como IDE. Então, se você escutar a palavrinha IDE, ó, programa para programar. É isso, beleza. E existem algumas IDEs, ou seja, alguns programas que você pode utilizar para instalar o seu PC. Você pode utilizar o VS Code, o Android Studio, você pode utilizar também o Xcode, IntelliJ, bloco de notas, qualquer coisa você pode utilizar ali para escrever seu código, não tem problema. Só que essas ideias que eu comentei, ela já tem, ou seja, esses programas, eles já tem todo o cenário ali para facilitar o código. Então eu recomendo você utilizar algumas dessas. Só que tem alguma adendo. O Xcode é só para quem tem sistema macOS. Então vai aquela graninha a mais absurda para você ter um sistema operacional macOS para você instalar. Se você não tiver, você vai utilizar alguma dessas outras: VS Code, Android Studio ou IntelliJ. Então, uma dessas 3 você vai utilizar aí para fazer a instalação. Como que a gente escolhe a ideia, Gabu? É legal comentar disso, porque às vezes a gente esquece que existe esse processo de realmente escolher a IDE, né? Vai lá, baixa qualquer programa. Não é assim que funciona. Então vamos lá. Então tente escolher o que mais te agrada. Por exemplo, entre Android Studio, IntelliJ e VS Code. Então entre essas 3, você baixa, testa, vê qual que faz mais sentido. Agora, das mais leves é o VS Code e é o que eu utilizo no meu dia a dia hoje. Então, claro que vai ser o que eu recomendo para você que está aí começando no Flutter ou está mudando de setup aí e vai escutar a minha dica. Então, eu utilizo o VS Code. Para você utilizar o Android Studio, já veio aquele mito assim, você precisa de ter memória RAM, exatamente porque ele é bem pesado em relação ao VS Code. Então, às vezes você vai precisar de memória RAM, um PC um pouquinho mais parrudo. Então, no início, vai de VS Code, que você vai tranquilo, sem se preocupar. Então, pegamos aqui Android Studio, VS Code
E eu falei da questão da ideia da Apple, né? Que é o Xcode, que é quando você vai desenvolver aplicativos específicos para Apple, você precisa utilizar essa IDE, você precisa de ter o MacBook, né? O macOS. Então você precisa de ter todo esse cenário ali para desenvolver para Apple. E aqui já entra um adendo. Se você está entrando no Flutter, utiliza o Windows. Ah, Gabu, eu quero buildar para o iPhone. Você vai precisar de um Mac. Não tem como fugir. Tem algumas possibilidades que é você alugar o Mac em cloud, algumas coisas assim. Mas precisa ter o sistema operacional macOS para você rodar o Flutter num iPhone ou iPad ou macOS. IntelliJ é uma ideia bem legal. Você pode utilizar. Se eu não me engano, eu acho que tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Eu lembro que eu usei na época da faculdade. E na faculdade a gente tinha a chave lá. Eles deram pra gente, então meio que a gente tinha de graça, né? Mas eu acho, se eu não me engano, paga. Então por isso que eu nem uso. E o VS Code é de graça, você pode baixar ele, mantido ali pela Microsoft, é lindão, só instalar e usar. E agora entra uma dica muito importante para facilitar o desenvolvimento. Você vai precisar de já ter instalado o Android Studio. Ah, Gabu, eu não vou usar o Android Studio. Beleza. Instale, porque você vai precisar do SDK do Android para rodar o Flutter no Android. Tem como? Tem. Sem instalar o Android Studio? Tem, mas é mais complexo. Então, usa o Android Studio, você não vai ter problema nenhum. Então, já pega aí e começa a instalar o Android Studio, porque demora. Depois, você vai ter o seguinte. Para quem tem o sistema macOS, vai precisar baixar o Xcode para conseguir rodar o seu appzinho em Flutter no seu iPhone, no seu iPad, no seu sistema Apple aí. Agora que a gente tem, né? Agora que a gente já chegou no momento que a gente tem o setup quase pronto, que é o momento que vocês já definiram a questão, por exemplo, da IDE, né? O sistema operacional que vocês vão utilizar. Ah, Gabo, eu quero instalar o Linux. Beleza. Não quer usar o Windows? Quero usar o Windows. Quero instalar o macOS aqui, aquele famoso Hackintosh lá. Beleza, aí é com você, sabe? Você que tem que se virar aí qual sistema operacional e escolher a ideia. Então agora que a gente já falou, né, de todos esses processos, você vai ter que instalar o Flutter. Para isso, existem algumas dicas legais aqui. Eu vou mostrar para os 3 sistemas operacionais. Então vamos lá, vamos aqui para o código, vamos aqui para a tela para a gente ver. Ó, aqui na tela, o primeiro passo que a gente vai ver é o Windows. Então, se você quiser instalar o Flutter no Windows, você pode instalar primeiro o Choco Windows. Você vem aqui, ó, Chocolatory. Vai clicar em Get Started e vai clicar na instalação. Você pode fazer via terminal, tá vendo que você copia e cola. Então você pode ler aqui essa documentação e vai instalar o Choco no seu Windows. Com o Choco instalado, para você rodar o Flutter, vai ser muito fácil. Simplesmente, para instalar o Flutter, você vai copiar esse comando aqui, ó, choco install flutter --pré. Pronto. Só colocar isso no seu Windows que ele vai instalar o Flutter, colocar as variáveis de ambiente, deixar tudo no jeito para você. Se tiver algum problema com a variável de ambiente, ele vai dizer lá o comando que você coloca para exportar a variável de ambiente. O que é variável de ambiente, Gabu? É para funcionar dessa forma aqui, ó. Se eu abrir o terminal, escrever Flutter no meu terminal macOS, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer aqui a questão do Flutter. Então, quando a gente fala de variável de ambiente, é para você criar como se fosse um atalho no terminal para chamar o Flutter de qualquer terminal que você tiver. Ele fica acessível. Então, aí você cria uma variável de ambiente para isso. Agora, se você tem o Windows, Linux, você pode instalar esse aqui, ó. Você pode instalar o Snap. Normalmente quem usa o Linux, às vezes já tem um conhecimento um pouquinho mais avançado de terminal, ou não, né? Mas às vezes sim, porque o Linux antigamente você tinha que fazer algumas coisas na mão. Aqui você escolhe qual Linux que você tem, e aí beleza, por exemplo, vamos lá, sei lá, Pop! OS. Você abre aqui e tá falando como que você instala o Snap. Beleza. Instalou o Snap, para você instalar o Flutter, você só precisa rodar esse comando. Sudo snap install flutter --classic. Pronto.
Flutter instalado no seu Linux. Aí agora a gente chega aqui no macOS. Para instalar no macOS também existe uma linha de comando, brel.sh. Você vai copiar isso aqui, vem no terminal, coloca no terminal, só apertar Enter, pronto, vai estar instalado o brel. Depois que o brel está instalado, você só precisa instalar o Flutter rodando brel install -cast Flutter. Pronto, 100% funcionando. Aí agora que você já fez a instalação do Flutter, você vai precisar de ver se o Flutter está funcionando certinho no seu computador. Então você vai vir aqui em Flutter Doctor, vamos no terminal novamente. Se tudo tiver dado certo, você vai vir aqui no terminal e vai colocar Flutter Doctor. Na hora que você coloca o Flutter Doctor, ele vai analisar e vai te devolver se está tudo certo. Se tiver tudo certo, olha aqui, ó, check, check, não tá. Ele está falando que eu preciso dar upgrade, ou seja, subir a minha versão do Xcode, mas aqui para aula é indiferente. Só que o Chrome está certo, o Android Studio está certo, o VS Code está certo, tem os devices conectados e a internet está certinha. Beleza. Então se tiver tudo verdinho, quer dizer que o Flutter deu certo. Na hora que você acaba de instalar o Flutter, vai dar um problema, que é o problema do seguinte, que você precisa adicionar as licenças do Android. Então, para isso, você vai precisar de rodar esse comando aqui, ó. Você vai vir no terminal, vai rodar Flutter Doctor Android License. E aí ele vai verificar se você tem a licença. Se não tiver, você vai apertando o Y e yes, aceita a licença do Android. E aí tá tudo certo. Você já pode utilizar o Flutter. Agora, tem o outro passo do seguinte, muito importante. Você tem que ir lá no Android Studio. Aí eu vou vir aqui em configurar. A gente vai vir em plugins e vai colocar aqui, ó, Flutter. Você vai instalar o Flutter e você vai instalar o Dart. Beleza, feito isso, tudo certo com o Android Studio. Aí o segundo passo é você vir no VS Code. Aí no VS Code, você vai clicar nessa parte aqui, Extensions, e vai vir aqui e vai mandar instalar o Flutter também. Na hora que ele instalar o Flutter, ele vai instalar o Flutter e também vai instalar o Dart. Dessa forma, o VS Code vai entender os arquivos do .dart e também vai entender a SDK do Flutter. Então vai criar alguns atalhos, vai facilitar muita coisa para você. E agora que a gente já tem Android Studio, VS Code, rodou o Flutter Doctor, né? Você foi lá, rodou o Flutter Doctor, viu que tá tudo verdinho. Então, beleza. Show de bola. Pronto, a gente já tem o Flutter instalado. E aqui, galera, é só alegria de agora para frente. Porque você já instalou o Flutter, colocou tudo funcionando no seu PC. E agora é só a gente testar para ver se está tudo certo. Uma coisa importante é, normalmente quando você está desenvolvendo, eu recomendo você já ir pegando familiaridade com o terminal. Utilizar tudo via linha de comando. Ao invés de ir lá, criar uma pasta no Windows e abrir o VS Code naquela pasta do Windows, você fazer tudo terminal. Isso vai te facilitar muito no seu momento de desenvolvimento. Agora, a gente vai vir no terminal e vai navegar até a pasta que você quer criar o seu primeiro aplicativo em Flutter. Eu normalmente gosto de criar uma pastinha chamada Developer. Para você navegar numa pasta no terminal, você digita cd developer. Ah, Gabo, não tem a pasta developer, quero criar uma. mkdir developer. Aperte Enter, você vai criar uma pasta via linha de comando e depois você vai abrir aqui. Aí aqui eu abri, show de bola. Aqui eu deixo meus projetos dentro da pastinha YouTube. E agora a gente vai criar um projeto Flutter para ver se deu tudo certo. Então a gente vai colocar Flutter Create meu primeiro app. Pronto. Você vai digitar Flutter Create meu primeiro app. Se você tiver feito tudo certo, vai estar funcionando, instalado certinho. Você pode dar um cd meu primeiro app. Como eu estou utilizando o VS Code, eu dou um code ponto. E ele já vai abrir o VS Code diretamente na pasta do Flutter. Ah, Gabu, como é que eu faço isso? Muito simples. Você vai apertar Ctrl Shift P ou
Command Shift P e vai escrever code. Aí vai aparecer o comando shell command install code. Ou se tiver em português, né, instalar o code. Aí você só clica, pronto, já vai estar instalado o code. Normalmente no Windows isso já funciona, você não precisa. Nos outros sistemas operacionais você precisa fazer essa instalação. Agora que o Flutter está aqui, para você rodar, basicamente você vai abrir um terminal aqui no VS Code, Flutter pubget, ou seja, o Flutter pubget é para ele baixar todos os packages. Baixou. Aí ele vai baixar, beleza, baixou todos os packages. Aí você pode dar um Flutter run para ele rodar o seu projeto. Só que percebam, quando você está utilizando o sistema operacional, ele está falando aqui para mim, ó, que tem um macOS e tem um Chrome. Aqui eu vou rodar no Chrome, que é mais leve. Então ele vai rodar o Flutter no Flutter Web. Aí você pode também rodar no emulador. Para você rodar no emulador, enquanto está rodando aqui, você tem que vir no Android Studio, vir em AVD Manager. E aqui você pode... Aqui eu já tenho um device, né? Vou até apagar isso aqui, ó. Normalmente você não vai ter nenhum device, nenhum emulador. Então você vai vir aqui e vai abrir e vai criar um emulador. Criar um novo emulador. Eu recomendo vocês criarem sempre com o símbolo aqui da Play Store. Porque aí, quando um app, utilizar ele como um segundo celular, dá para você fazer isso. E é bom ter a Play Store, porque aqui ele vai ter o Google Play Service. Às vezes, quando você usa o Firebase, alguma coisa, e não tiver, o emulador não funciona, às vezes seu app nem abre. Então, por isso que é legal utilizar com a Play Store. Aqui você seleciona a imagem. Normalmente você pode vir no recomendado e colocar o mais atual. E perceba que aqui está escrito Google Play. Então quer dizer que tem a loja. Dou Next, Finish. E ele vai criar o emulador aqui pra gente. Ó, criando. Depois que ele criou, você clica aqui no Play para ele abrir. Aqui a gente já tem o Flutter funcionando no Flutter Web. A gente vai clicar no maisinho. Então você vai clicar no maisinho aí no seu projeto para ver se deu tudo certo. Show de bola, 100%. Estamos aqui com o nosso Android funcionando no nosso emulador. E se você quiser rodar o Flutter no Android agora, você vai dar Flutter Run e vai aparecer aqui agora a opção de você rodar dentro do Android. Ó, ele já rodou até direto, tá vendo? Nem precisa de fazer nada. Enquanto acontece isso, você está rodando o Flutter via terminal. Mas só que lembra que lá no início eu tinha comentado o quê? Que as IDEs, ou seja, os programas, eles vêm para facilitar a nossa vida. Então, como a gente está utilizando o VS Code, a gente nem precisa mais de usar dessa forma. Você pode cancelar, clicar aqui no Play do VS Code, clicar em Create a Launch File, selecionar que a gente quer utilizar da arte Flutter. Pronto, agora você consegue rodar o seu projeto clicando nesse Play e você vai ter debug, vai ter todo esse processo de configuração do VS Code já no seu projeto, clicando em um botão, mostrando o quanto que é legal, né, e quanto que é fácil de utilizar o VS Code para você codificar. Então, você chegando até essa parte, tudo buildou? Meus parabéns. E se não buildou, deixe nos comentários dúvidas que a gente vai estar aqui para resolver prontamente e te auxiliar a você deixar o seu setup pronto para começar a desenvolver em Flutter em 2022. Eu só queria finalizar aqui com algumas coisas do seguinte. Na descrição vai ter um curso de Dart aqui, um curso de lógica de programação em Dart. Então, se você que está começando no Flutter, é importante você dar uma olhada nesse curso. Se fizer sentido para você, compre o curso. Vai ter muito conteúdo legal lá que vai fazer você acelerar o seu aprendizado. Outra coisa é, já deixa o seu like, se você não deixou o likezinho antes. Se inscreve no canal, clica em compartilhar e manda para aquele monte de gente que quer aprender a programar, que quer entrar na área. Já tem alguma coisa ali, já está entrando, mas não conseguiu instalar ainda. Manda primeiro a parte da instalação para mostrar para a pessoa que é simples. E aí a pessoa fala assim, nossa, é simples, né, Gabo? Exato, é simples. Tá aqui para mostrar que
que é simples a instalação, não é simples programar, mas a instalação é simples e isso já vai te dar um boost para você começar os seus estudos. Então aqui a gente está aqui, ó, com o Flutter funcionando, bonitão aqui pra gente, mostrando como que é fácil utilizar essa tecnologia. E outra coisa também, né? Já segue a gente no Instagram se você quer ter acesso aos conteúdos exclusivos, né? Stories, posts, tudo isso a gente coloca lá no nosso Instagram. Então segue a gente lá. E muito obrigado e até a próxima aula.